educação parental ela é fundamental não só nos dias de hoje, é desde sempre. Quando nós falamos em criança, e especialmente as crianças de primeira infância, 0 a 6 anos, nós temos que ter o alicerce desse microsistema, família. E dentro da família, a questão da função parental, da parentalidade, ela é essencial para um desenvolvimento adaptativo, saudável, e nós precisamos fazer um investimento nesse cerne da função parental. Esse cuidado parental responsivo, esse cuidado parental que possa ser menos abusivo, menos violento, é que vai fazer o alicerce daquilo que é o desenvolvimento mais sustentável de uma sociedade, que é o investimento na criança. Então, os pais e aqueles que têm a função de parentalidade, eles precisam ser apoiados. Na realidade, esse é um papel fundamental para que você possa impactar em diferentes gerações. Quando você faz um investimento na função parental, na interação com essa criança, nas práticas educativas com essa criança, nós estamos fazendo aí um efeito multiplicador do ponto de vista da proteção ao desenvolvimento, não só do indivíduo, mas de uma coletividade. Então, eu diria que esse é o desenvolvimento mais sustentável que a gente pode ter. Investir na criança e investir naquele que cuida da criança. Então, educação parental, ela transforma, ela modifica. E é por isso tão importante refletir sobre interações e práticas educativas no cuidado à criança, especialmente no início do desenvolvimento, mas não tão só, né? E nas diferentes fases, média, meninice, na adolescência. Então, a educação parental é um cerne aí fundamental para esse alicerce, né, de várias gerações. Quando a gente fala da parentalidade, da educação parental, a gente está oferecendo oportunidades. A gente sabe que a infância, a primeira infância, é principalmente uma janela de oportunidades para o desenvolvimento da criança. E os pais, as pessoas, os principais cuidadores, né, os pais e outros cuidadores que exercem aí a função parental, eles são esse primeiro núcleo social da criança. E é com eles que a criança está ali, interagindo. Então, quando a gente ajuda os pais a cuidarem e educarem seus filhos, quando a gente oferece esse apoio, a gente está também fortalecendo o desenvolvimento da criança. Uma das nossas pesquisas demonstrou que 81% das mães que participaram de programas de parentalidade, elas relatavam algum tipo de abuso físico na infância. Então, a gente sabe que a violência é intergeracional, ela vai muitas vezes passando de geração para geração. E a gente precisa acabar com esse ciclo de violência, né? Com o uso de castigos físicos, com o uso de tapas, palmadas, gritos. Como é que a gente finaliza com esse ciclo? É por meio dos programas de parentalidade. E nossas pesquisas demonstraram que, ao realizar os programas de parentalidade, que é um programa que a gente aplica, né, que é o programa ACT para educar crianças em ambientes seguros, após a participação no programa, houve aí uma melhora, né, nas práticas parentais, na comunicação positiva, na disciplina positiva e também na regulação emocional e comportamental. E com isso a gente observou uma diminuição nos problemas de comportamento das crianças. Então, a gente sabe hoje, né, que os programas de parentalidade, eles reduzem os problemas de comportamento das crianças, tanto os problemas internalizantes quanto externalizantes. Os 6 primeiros anos, eles são fundamentais. A primeira infância, 0 a 6, primeiríssima infância, gestação, os 3 primeiros anos de vida. É uma janela de oportunidade, porque o desenvolvimento está pulsante do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, da abertura para aprendizagens, aquisição, domínio de habilidades. Então, é nessa fase que a gente tem a maior plasticidade desenvolvimental. E nós não podemos perder oportunidades desenvolvimentais. É nessa janela que os estímulos responsivos, através da interação, das práticas educativas, com disciplina positiva, com reconhecimento e valor do comportamento da criança, com menos prática negativa, que seria punição, coerção, a criança apanhar, ser humilhada, ter apelidos, depreciação. Então, é nesse momento que nós temos que cuidar do estímulo oferecido à criança. Então, os pais são fundamentais, esses cuidadores com função parental,
para oferecer estímulos positivos. É assim que a gente oferece equidade de oportunidades a serem aproveitadas para que esse desenvolvimento absorva nessa fase inicial, que é um alicerce para o nosso desenvolvimento. Os primeiros anos de vida, nós costuramos muito desenvolvimento, depois nós vamos bordando o desenvolvimento. Nós precisamos botar um alicerce importante do ponto de vista desenvolvimental nas várias habilidades. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social. Nossas relações, o ser humano é eminentemente social. Então, nós precisamos construir essa base de socialização aí nesse momento. Então, é aí que a criança está mais pronta, mais aberta às aprendizagens. Daí vem a importância tanto da educação parental quanto da educação via educação formal pelas escolas. É ali que nós estimulamos o cuidado responsivo. É importante separar essa questão de disciplina e punição. Então, quando a gente fala de uma prática negativa, coercitiva, através do grito, através da pressão, através da palmada, através do castigo físico, da humilhação, são casos de violência contra a criança. Então, nós temos que reduzir isso e aumentar aquilo que se chama disciplina positiva, que é favorecedora nesse momento da janela desenvolvimental. Então, nós temos que fazer esse casamento perfeito, né, de janela de oportunidade desenvolvimental com os estímulos recebidos. E os pais são fundamentais na transmissão de valores, de comportamento, de conduta, de postura, né? Então, isso é fundamental ser cuidado, ser refletido, tomar consciência do que eu estou fazendo para tentar ter uma modificabilidade, muitas vezes, de práticas que são desadaptativas para esse desenvolvimento. Então, a educação parental tem essa função, né, de trabalhar essa reflexão, essa tomada de consciência e trazer aquilo que a gente já tem de evidência científica, porque isso é importante, né? Nós já não estamos mais assim na época do achismo, né? Nós já temos bastante evidência dizendo isto funciona, isso ajuda, isso reverte. Então, é essa a questão da essência de aproveitar essa janela, esse momento desenvolvimental. A gente tem tido experiências muito positivas quando a gente aplica os programas de parentalidade com famílias que vivenciam aí situações de grandes vulnerabilidades. O relato dessas famílias ao receberem os programas de parentalidade, eles são emocionantes. Eles nos emocionam porque as mães, quando elas percebem, né, o quanto que a interação, essa troca, ela pode influenciar no desenvolvimento da criança. Lembro de uma mãe, né, que viu a primeira vez, ela viu quanto que o cérebro, né, quanto que a interação que ela tem com a criança, ela influencia no cérebro do filho dela, ela passou a brincar mais com o filho. Então, ela passou a interagir mais com essa criança. Então, os programas de parentalidade são fundamentais para todas as famílias e principalmente as que estão vivenciando aí situações de grande vulnerabilidade. A nossa experiência tem sido muito positiva em aplicar esses programas com essas famílias e cada vez mais a gente precisa de investimento, de políticas públicas nessa área, né, para fortalecer aí a educação parental, a parentalidade positiva em todas as famílias. A gente sabe que todas as famílias elas têm muitas vezes dúvidas, dificuldades, elas têm vários questionamentos e elas precisam desse apoio. Muitas já fazem, já têm aí vários aspectos positivos, já exercem aí uma parentalidade positiva, e elas precisam desse empoderamento, né? Saber que elas fazem esse senso de competência parental. Quando a gente atua nos programas de parentalidade, a gente também fortalece o senso de competência parental. Mas é por meio das políticas públicas que a gente chega nessas famílias. E a gente tem hoje legislações brasileiras que apoiam a realização dos programas de parentalidade, como, por exemplo, a Lei do Menino Bernardo, né, de 2014, que traz que devem ser realizados no âmbito das políticas públicas essas orientações para que os pais não utilizem práticas negativas. E nós temos também o Marco Legal da Primeira Infância, que demonstra a importância da realização dos programas de parentalidade. Então, hoje a gente precisa fortalecer as políticas nessa área. Assim, que prioritariamente a gente trabalha mais com as famílias que vivem em condição de adversidade, especialmente a desvantagem socioeconômica. É o alvo
vamos dizer assim, dos nossos trabalhos, né? Tem as famílias mais de classe média, mas prioritariamente são mães com muitas adversidades. E eu gostaria de chamar a atenção, nós temos o programa Fortalecendo Laços, que é um programa que utilizou e utiliza o telefone, via WhatsApp. E inicialmente era um grande desafio, nós começamos, esse era um critério de inclusão, né, para as mães participarem. Nós ficamos muito preocupadas, né? Não, mas será que as mães têm celulares? Como que vai ser isso? Né? São famílias de baixa renda. E foi uma experiência muito interessante, né? Nós temos que abrir mão de determinados mitos ou paradigmas, porque essas mães tinham celulares, às vezes celulares muito melhores do que os dos facilitadores, manejavam muito bem e deu muito certo fazer programas de envios de vídeo via celular, que eram os programas de vídeo feedback personalizados, que ela recebia os vídeos sobre a sua interação com a sua criança, acoplado, combinado com vídeos que são mais de dicas e instrucionais sobre a questão da interação. E funcionou muito bem. Então, é importante a gente entender que é possível, sim, trabalhar com famílias de diferentes níveis socioeconômicos, e o inverso também é verdadeiro, de achar que, bom, as famílias mais de classe média, de camadas, não vão ter problemas de violência. Não, também tem, né? Tem históricos de violência, e de violência, às vezes, muito grave, muito intenso. Então, nós temos que também quebrar um pouco esses mitos, né, de que não é possível trabalhar com determinado tipo de família. Uma das nossas pesquisas foi realizada com famílias de diferentes níveis socioeconômicos. E, independente do nível socioeconômico, o que nós observamos foi que as mães tinham dificuldade com a regulação emocional e comportamental, que é justamente essa forma como os pais conseguem regular as emoções no momento de agir com a criança. Então, conseguir fazer a regulação da raiva, conseguir fazer a regulação aí das várias emoções que surgem diante de um comportamento desafiador. E quando nós observamos, né, o programa de parentalidade aplicado com famílias de diferentes níveis socioeconômicos, a boa notícia foi que, independente do nível socioeconômico, a gente teve uma melhora das práticas parentais. Então, isso foi um dado muito animador, né? A gente conseguiu ver que diferentes famílias, vivenciando aí diferentes situações, elas estavam se beneficiando do programa. E quando eu trouxe o dado, né, de que 81% das mães, né, que participaram dos programas de parentalidade, elas tinham vivenciado algum tipo de violência, esse dado é em relação a famílias de diferentes níveis socioeconômicos. Então, a gente vê que, às vezes, que é isso que a professora Beatriz trouxe, que famílias aí de diferentes níveis socioeconômicos também, muitas vezes, vivenciaram violência na infância, e elas querem quebrar esse ciclo. Então, por isso que os programas de parentalidade, eles nos ajudam a quebrar esse ciclo de violência.